Fortaleza. A emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. E no programa de hoje vamos conhecer as ações, os projetos que a FUNCI, Fundação da Criança e Família Cidadã, da Prefeitura de Fortaleza, vai desenvolver este ano. A FUNCI está com nova presidente. É a psicóloga Glória Marinho. Ela assumiu em dezembro e, portanto, está há pouco mais de um mês à frente da FUNCI. Doutora Glória, obrigado pela sua presença. Mas antes de entrar assim na questão geral da FUNCI, dos seus projetos, o que a senhora vai mudar, o que permanece na FUNCI, eu gostaria que a senhora falasse a respeito das ações preventivas, né, que a FUNCI vai tomar agora no pré-carnaval, assim, para prevenir as violações de crianças e adolescentes. Bom dia. Bom dia. Estamos assumindo a FUNCI há um mês e nas ações agora de pré-carnaval e carnaval, nós teremos os educadores sociais junto com grupos de profissionais que fazem parte dos programas Adolescente Cidadão, Rede Aquarela e Ponto de Encontro, onde serão feitas abordagens sociais nas distribuições de pulseirinhas, de identificação de crianças, assim também como combateremos, né, os direitos, aliás, combateremos a violência sexual, esses atos que às vezes acontecem em momentos de grande concentração de população em Fortaleza. Certo. E no caso, esses profissionais, assim, eles acompanharão o percurso desse carnaval, o trecho que eles percorrem, como vai ser? Isso. Os nossos profissionais ficarão lotados nos lugares de maior concentração, tanto no pré-carnaval como no carnaval. E também teremos o trabalho do Conselho Tutelar, assim também como todos os trabalhos que envolvem esse cuidado da adolescente e da criança aqui em Fortaleza, na sua proteção dos seus direitos. E caso ocorra uma violação assim dos direitos de crianças e adolescentes, quais assim as ações que os profissionais ali vão tomar? Eles vão encaminhar esse adolescente ou essa criança para a delegacia e para os órgãos que estão em condições de dar sequência, né, a essa denúncia ou mesmo a essa violação quando ela já aconteceu. Uhum. E isso aí vai ser durante todo o percurso, quer dizer, durante todo o pré-carnaval. E do carnaval também. E no carnaval também. Isso, como já aconteceu no Réveillon. Uhum. Nós temos um stand no Réveillon, onde os profissionais ficavam lotados e saem circulando no meio, né, dos blocos, dos brincantes, tanto colocando as pulseirinhas, como orientando os pais nos cuidados com as crianças, com os adolescentes, para não deixarem eles muito longe dos seus próprios familiares. E no caso do Réveillon, foram constatadas violações aos direitos das crianças e adolescentes? No caso do Réveillon, a gente tem muito trabalho infantil, que é proibido por lei, né? Às vezes o adulto leva a criança, deixa ao lado da barraca, ou vendedores adolescentes e criança mesmo, que a FUNCI também retira e encaminha aos conselhos tutelares. Muito bem, doutora Glória, agora que a senhora assumiu, então, o que é que muda na FUNCI? Se muda alguma coisa ou se vai permanecer tudo igual? É evidente que com uma nova administração sempre tem modificações. Pronto, nosso pensamento é dar continuidade aos projetos, mas de inovação. Nós já tivemos reuniões com os supervisores de supermercados e shoppings, vamos fazer o convite aos donos de barracas de praia, onde nós estamos lançando uma campanha, aqui está sendo falado em primeira mão, que chama Não Dê Esmola, Lugar de Criança na Escola. Essa campanha, ela tem a distribuição de material gráfico, onde segue todas as orientações que se seguir, no caso de trabalho, de esmola, do que acontece com essa criança cometendo esses delitos e para onde você encaminhar. Porque não adianta você só dizer o não e não dizer quais são os programas, quais são as ONGs que podem acolher essa família, essa criança e esse adolescente, para que ele possa se profissionalizar, para que o pai possa ter emprego,
para que ele tenha educação. Essa campanha vai dar início agora em começo de março. Nós estamos finalizando, não é, os detalhes. Assim como também dentro do supermercado, eu acho que todo mundo sabe que a gente escuta aquela música. Exatamente. E dentro do supermercado, uma grande rede aí, eles anunciam que não é para dar esmolas dentro do supermercado. Isso já foi fruto da campanha. Isso é muito os bom. spots, né? Exatamente, porque a pessoa lá pede uma esmola, pede uma lata de leite e tal, e ali na propaganda diz que é para procurar um órgão oficial. Isso. Né? Por quê? Vamos explicar. Às vezes tem agenciadores que compram essa mercadoria, aquilo que você dá tentando ajudar a criança, tem pessoas lá fora que compram por um preço irrisório e esse dinheiro não se sabe o que essa criança, o que esse familiar faz. Então, a nossa campanha é exatamente para esclarecer isso. Nós teremos a gente trabalhando e dizendo para onde encaminhar essa criança, para onde encaminhar essa família que está ali pedindo esmola. Exatamente, para uma instituição séria, né? Isso. E no caso essa que a senhora acaba de mencionar, vai ser nas barracas de praia, né? Nós estamos nesse convite. Por enquanto fechamos agora com todas as grandes redes de supermercado, assim também como com os shoppings. E nós lançamos uma proposta que para os donos de supermercado quisessem contratar os adolescentes que foram capacitados nos nossos programas como estagiários. E, em contrapartida, eles podem usar na própria embalagem deles, que estão realizando um trabalho social. Essa foi uma proposta lançada pela FUNCI. E se por acaso assim uma pessoa flagrar assim uma violação às crianças e adolescentes, como é que ela se dirige? É a FUNCI que se dirige? Como que é feita essa denúncia? Pronto, nós temos um telefone que é o Disque 100, que qualquer ação, atitude que você ache suspeita em relação à criança e o adolescente, você pode ligar, que será resolvida e encaminhada aos devidos setores, para as devidas providências. Muito bom. Eu gostaria que a senhora detalhasse assim outros, digamos, outras repartições da FUNCI, além dessa que trata exclusivamente da criança e do adolescente, mesmo especificando outras subatividades. Pronto, nós temos na FUNCI, a FUNCI trabalha exatamente com a criança e com o adolescente. O que nós temos hoje na FUNCI são 3 programas que eu considero de excelência, que são esses. O ponto de encontro são os educadores sociais que abordam os adolescentes e crianças na rua e o encaminham para serviços de psicólogo, atendendo aquela necessidade dele. Nós temos o Rede Aquarela, que esse tem nível nacional, que é o programa que trabalha recebendo as crianças que sofreram violência sexual. E nós temos os adolescentes cidadão, que é exatamente isso que eu estou lhe dizendo, que ele capacita o adolescente para trabalhar. Muito bem. Plenário da cidade, vamos fazer um breve intervalo e na volta eu continuo conversando com a presidente da FUNCI, Glória Marinho. Aguarde um instante só. A Prefeitura busca avançar na saúde com mais prevenção em Fortaleza. A Prefeitura amplia os núcleos de prevenção, dando prioridade àquelas que têm mais necessidade. Eu fiz o meu pré-natal todinho aqui no posto, mas a neném nasceu prematura. Ela teve que passar uma semana na incubadora, daí ela recebeu alta e novamente nós tivemos que voltar para cá para o posto para ela fazer o acompanhamento durante 2 anos e meio pela pediatra e a fisioterapeuta. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que... Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza e eu converso com a presidente da FUNCI, a psicóloga Glória Marinho, nova presidente que assumiu em dezembro. Doutora Glória, um outro trabalho, digamos assim, né, muito importante lá da FUNCI diz respeito aos comitês de subregistro. O que consiste isso? Pronto. O comitê de subregistro, a função dele é registrar todas aquelas crianças e adultos que ainda estejam na adolescência, que não são cidadãos ainda, não têm o seu registro de nascimento.
Então, existe uma busca, é um trabalho muito complexo, onde precisa se buscar pais e mães, que a maioria das vezes é desconhecido, e tem lindas histórias no Comitê de Subregistro, onde você torna o ser humano um cidadão. E no caso, o registro daí, ele evidentemente que é de graça, né? Os É de graça. registros, né? Existe em parceria, né, com alguns cartórios, que é onde se faz esse registro. Mas o interessante não é essa ação final. Ele tem muitas e muitas histórias, porque você não pode simplesmente, o ato de registrar uma pessoa é eu não saber que ela não é registrada. Eu preciso buscar a árvore genealógica dessa pessoa, saber realmente quem são os pais, saber se não existe outro registro. Então, é um trabalho complexo, gratificante, onde a gente precisa se deslocar para alguns lugares, alguns bairros afastados, em maternidades. Nós precisamos, às vezes, pegar aquela mãe que está, às vezes, acabando de ter parido, mas ainda não fez o registro porque o companheiro está preso ou alguma coisa, não é, nesse sentido, e fazer esse registro e torná-lo cidadão. Mas e a FUNCI tem gente capaz, qualificada, suficiente para isso? Temos sim. Nós temos na FUNCI pessoas capacitadas que já estão com uma história de vida, por isso que eu falo que existem depoimentos agora, quando eu cheguei recentemente, que nos mostra que esse trabalho é de uma grande relevância para o ser humano. Exatamente, muito importante. Agora, doutora Glória, e a respeito assim dos conselhos tutelares, onde que eles entram nessa estrutura? O Conselho Tutelar, hoje nós temos 8 conselhos tutelares, não é, em Fortaleza, e eles entram exatamente quando recebem denúncias de qualquer infração cometida contra a criança e contra o adolescente. Lá também nós temos psicólogos, o serviço social para atender a essas crianças. E daí eles são encaminhados para o tratamento adequado. Mas e também temos o plantão, que funciona 24 horas. A criança e adolescência em Fortaleza, ela está sendo muito bem coberta no que diz direitos, no que é de direito da vida deles. O que a gente precisa exatamente é com ações como a sua, para a gente divulgar esse trabalho que está acontecendo. Certo. Agora, e no caso assim de uma criança, né, que passou por uma violação dos seus direitos, ou violação sexual também, isso aí volta a acontecer contra essa criança, ou a partir dessa constatação e a partir do momento que a FUNCI, com os psicólogos entram na história, isso aí cessa? Olha, cada história, né, cada ser humano é uma subjetividade, mas eu lhe falo como psicóloga agora. Não, nem sempre, é raro a vez, porque a gente procura lá na FUNCI acompanhar a família. Nós não podemos tratar a criança que sofreu essa violência como um ser isolado. Ela precisa ser escutada, ela precisa ser acompanhada por um longo tempo, até que ela tenha o seu desligamento de dentro do projeto. Então, assim, não é um ato que aconteceu e que a pessoa vai ser penalizada. E vai cessar. E vai cessar. Isso não existe, não acontece. Porque existiu um trauma. E esse trauma precisa ser trabalhado, precisa ser acompanhado. Então, no desligamento, você vai vendo, o grupo que acompanha é quem vai saber a hora de desligar essa família, essa criança do programa Rede Aquarela. E no caso, se não for acompanhado, essa reincidência pode acontecer, né? Com certeza. Existem muitas mulheres que permitem, por não se sentir com capacidade de suprir a necessidade financeira do lar, ou achar que isso não tem nada demais, falta esse esclarecimento, essa educação, falta isso chegar nas pessoas mais pobres. Nós temos histórias, não lá na FUNCI, mas anterior a eu chegar à FUNCI, de meu conhecimento, de homens dizer que são pai de 5 filhas e dizer que ele precisa ter relação antes que outro tenha. Então, absurdo, são né? coisas patológicas, né, que precisam de acompanhamentos e precisam, às vezes, até do afastamento mesmo dessa criança não permanecer mais na família. Isso depende de cada caso. Cada caso é um. Geralmente, a violência sexual não é com desconhecido, é
é com alguém da família, é com alguém próximo, é com um amigo, é com um parente. Os maiores casos acontecem assim. E às vezes não é preciso nem chegar no final, né, da violência sexual. Às vezes um atentado ao pudor, Já um é gracejo, uma coisa que acontece. Um ato né? libidinoso com a criança, não é? Ele já é considerado uma violência sexual. Nós tivemos casos noticiados agora na imprensa, né, que uma pessoa já de 70 anos de idade fez esse ato com criança de 12 anos. Então, ele realmente não chega à ação em si, mas um ato libidinoso ele é considerado violência sexual. E evidente que a população aumenta e os casos também aumentam, ou a senhora acha que está estabilizando isso? Não estabilizou. Nossos projetos na FUNCI agora é trabalhar exatamente mais junto à educação, à saúde, na divulgação desses cuidados que se deve ter. Como ensinar a criança que aquele ato não é correto? Como eu posso dizer para a criança que ela não permita que certo tipo de carinho, receber bala em troca de entrar em carro de algum desconhecido não é correto? Isso vai ser divulgado em ampla e larga escala. Exatamente, é fundamental. E outros aspectos que a senhora poderia complementar das ações da FUNCI que a senhora pretende implementar ou até tornar mais intensa? Pronto. Em relação aos servidores, nós vamos capacitá-los cada vez mais. Hoje, com a globalização, a gente há de entender que as ações elas são muito rápidas e a gente precisa estar aprendendo a cada dia mais como lidar com essas situações tão inovadoras. A nossa realidade hoje, nós temos crianças, temos adolescentes usando drogas, não é? Temos muitas famílias que hoje perderam o vínculo. Não existe aquele vínculo entre pais e filhos. Isso a gente precisa também trabalhar, capacitando os nossos profissionais para chegar na ponta. A FUNCI está contratando um número de 54 educadores sociais. Esses educadores vão trabalhar nas ruas, arte educador, para poder chegar, não é, ludicamente junto a essa criança, esse adolescente, como uma porta de entrada para convencê-lo que existe um outro mundo. O adolescente, hoje, Paulo, ele precisa de encantamento. Ele precisa ter esperança. Não do verbo esperar, mas do verbo esperançar, como dizia Paulo Freire. A gente precisa fazer com que esse adolescente volte a brilhar o olho, sabe? Que ele possa acreditar que a escola, que a brincadeira, que ele é criança, que ele é adolescente e ele tem os direitos dele. Muito bem. Doutora Glória Marinho, presidente da FUNCI, Fundação da Criança e Família Cidadã de Fortaleza, muito obrigado pela entrevista e sucesso no seu período aí que estiver à frente da presidência da FUNCI. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e eu volto a dizer, a FUNCI não existe sozinha. A gente precisa da parceria de toda a sociedade. E a gente agradece muito. Muito bem, muito obrigado. Plenário da cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.